vou dividir essa palestra em 3 partes. Na primeira parte, vou fazer um pequeno apanhado dos Brahma Viharas como um todo. E depois eu vou falar dos Brahma Viharas um a um, entrando na parte da equanimidade, né, que é o nosso tema. E depois encerrando novamente com uma visão geral dos Brahma Viharas, alguns assuntos que são gerais. Os Brahma Viharas, eles são um corpo assim de ensinamento, um corpo dos ensinamentos budistas muito especial, assim, muito, ia falar muito querido, porque realmente o que os Brahmas Viharas trazem é essa parte do coração, do amor, da bondade, esses sentimentos benéficos em relação a nós mesmos e em relação aos outros. E como um corpo de ensinamentos, eles devem ser vistos assim de forma integrada. Metta, Karuna, Mudita e Upekkha de forma integrada, não separada. E o Buda ensinou muito, assim, dedicou uma boa parte, não vou falar muito, né? Mas ele dedicou uma boa parte do seu tempo para ensinar os Brahma Viharas. Ele costumava ensinar muito os Brahma Viharas para os Brahmanes, porque os Brahmanes, eles desejavam quando morressem, né, encontrar Brahma, o céu de Brahma, né? Então, o Buda ensinou muito para os Brahmanes, tem muitos suttas sobre isso, né? E também ele ensinava os Brahma Viharas para os leigos, né? Porque é uma primeira abordagem assim para você entrar no caminho, né? Abordagem de Sila, né? Que é a moralidade. Também ensinava os Brahma Viharas para os monges que eram mais antigos no Buddhasasana. E também para os monges mais novos. E há um sutta, o MN 62, em que ele ensina os Brahma Viharas para o filho dele, Rahula. Muito bonito o sutta. E o Buda conta, tem um outro sutta, o MN 83, que o Buda conta para o Ananda que ele pertenceu, eles estavam em Mithila, né, no norte da Índia. E quando eles estavam lá, o Buda começou a sorrir. E então o Ananda foi perguntar para o Buda, né, porque não era pelo que o Sutta fala, não é uma coisa muito comum os Tathagatas sorrirem, né? E ele foi perguntar para o Buda por que o Buda estava sorrindo. E aí, então, o Buda conta para ele que há muito tempo atrás, ele fazia parte em Mithila, mesmo no lugar onde eles estavam, ele fazia parte de um grupo de reis que decidiram, assim que eles começassem a aparecer algum cabelo branco, eles largariam, né, entregariam o reino para o seu filho, né,
mais velhos, e iam se dedicar a práticas espirituais. E esse sutta chama, acho que, Makadeva, né? E ele, o rei Makadeva, decidiu, né? Ele formulou, ele criou a prática dos Brahma Viharas para esses reis. E essa prática foi seguida durante muito tempo, muitas e muitas gerações de reis. E ele mesmo era o rei Makadeva, ele mesmo foi o rei Makadeva, né? Essa história está nos Jatakas também, que conta as outras vidas do Buda, né? E os Brahmaviharas, eles têm várias camadas. Tem várias camadas de entendimento, de prática, e também, assim, nuances. Então, apenas quando a gente pratica, estuda e pratica, a gente vai percebendo essas diferentes camadas dos Brahmaviharas. Alguns desses Brahmaviharas, como meta e equanimidade, eles estão entre os paramis, que são perfeições que a pessoa deve aperfeiçoar. Eles são qualidades que a pessoa deve aperfeiçoar se ela tem a intenção da iluminação. São perfeições que um bodhisattva deve cultivar, né? Meta e equanimidade. Uma outra coisa assim, interessante sobre os Brahmaviharas, se vocês forem buscar, ou tem pessoas aqui que estão... Eu estou vendo bem o rostinho da Zilática. Pessoas que trabalham com terapia, né? Eles têm trazido para as clínicas os Brahmaviharas. Então, juntamente com mindfulness, os Brahmaviharas é um ensinamento budista que está sendo muito levado para as clínicas, né? Porque para ajudar as pessoas, para trabalhar com a mente humana, né? Porque eles são um antídoto para a raiva, né? Para a crueldade, para... Até mesmo a gente poderia falar para uma exacerbação do ego, né? E para todas as pequenas contaminações da mente, né? Como inveja, ingratidão, orgulho, né? Orgulho. E isso aí vocês podem ver no MM7, que é o Vatupama Sutta, que ele fala dessas pequenas imperfeições, essas pequenas contaminações da mente. Então, esse é um aspecto também dos Brahmaviharas. E, infelizmente, em alguns lugares, se for procurar na internet, infelizmente, há uma pequena, às vezes, né, não é geral isso, mas às vezes há uma pequena deturpação assim, desses ensinamentos do Buda. Me licença um pouquinho, vou tomar um golinho de chá. Falando agora dos Brahmaviharas, um a um,
Meta é o sentimento básico, né? Meta é a base, tanto que quase sempre a gente fala em meditação de meta, né? E aqui mesmo eu vou falar muitas vezes em meditação de meta, mas isso não quer dizer que você não possa estender esses aspectos a Karuna, Mudita ou Peka, né? A gente chama de meditação de meta, mas pode ser qualquer um desses outros Brahma Viharas. Então, meta é o sentimento básico, assim, né? Meta entre os Brahma Viharas, né? O sentimento, né? Como é que a gente poderia falar? Uma atitude mental de desejar que todos estejam bem, felizes e em paz, né? E isso é um bem-estar tanto mental quanto físico também, quanto físico, assim, que as pessoas tenham as condições para se manter, tenham segurança, né? E meta é o antídoto do ódio e da raiva. Karuna é compaixão, né? Quando meta se defronta com o sofrimento, então há dois momentos, né? Aliás, a gente poderia falar em três momentos. O primeiro momento, eles falam em shaking em inglês, né? O coração estremece com o sofrimento do outro. Então, esse é o primeiro momento. Não quer dizer que esses momentos são muito rápidos, não quer dizer que você passe muito tempo em cada um desses momentos. Mas no primeiro contato com o sofrimento, o seu coração estremece. E em um segundo momento, você deseja que aquela pessoa saia daquele sofrimento, né? Que aquele sofrimento diminua e que um bem-estar aumente, né? E no caso de uma atuação para aliviar o sofrimento dos outros, uma ação, aí você fala, tem uma outra palavra nos suttas que é anukampa. Se vocês tiverem o livrinho de suttas aí, à mão, assim, mas não precisa pegar, não. Só se tiver. Na página 2, vocês vão ver essa palavra, mais ou menos no terceiro verso, de baixo para cima, que é Patima Janatanukampa Manasa. Aí, a palavra Anukampa, ela está aglutinada com uma outra palavra, então por isso que esse A, né, de Anatá no Campa, ficou longo. E essa palavra que significa a compaixão em ação. Então, quando se falava para o Buda visitar, fazer uma palestra por compaixão, ou visitar uma pessoa por compaixão, a palavra que se usa é anukampa, né? Então, vocês vão ver aí a tradução, ainda teve compaixão pelas gerações futuras. Uma palavra que a gente não conhece muito, né? Também conheci recentemente. Então, a compaixão, ela é um antídoto para a crueldade, né? É o oposto da compaixão, né? E esse desejo de fazer o bem e não fazer o mal, ele está
ele faz parte da intenção correta, né, do nobre caminho óptimo. E mudita, quando a gente, só voltando um pouquinho, quando a gente fala em antídoto, é interessante também um outro aspecto que eu também vi, assim, quer dizer, percebi recentemente, que a gente pode usar esses Brahma Viharas ou como um antídoto, no caso de a gente sentir raiva, sentir inveja, sentir descontentamento, né? Então, podemos usar a meditação dos Brahma Viharas posteriormente a esse sentimento, mas também nós podemos usar como uma prevenção, né? Eu vi isso numa palestra do Bhikkhu Bodhi, que ele fala assim, por exemplo, uma pessoa, né, que, vamos supor, aqui no Brasil isso não é muito comum, mas, enfim, tem alguns trabalhos que envolvem, né, matar animais, caçar, né, pescar. Então, se uma pessoa que realiza esses trabalhos, né, entrasse em contato com karuna, né, com compaixão, provavelmente ela deixaria de fazer esse tipo de trabalho. Então, serve como um antídoto ou como uma prevenção também. Se você tem essa predisposição de raiva, né, você pode, a meditação de meta atua como uma prevenção. E mudita é a alegria, né, ali como a Fabiola explicou, né, alegria compartilhada, né? Ou assim, esse compartilhamento que, aliás, existe em todos os Brahma Viharas, né? Tudo que é para os outros é para você, tudo que é para você é para os outros, assim, em termos desses sentimentos, né? Então, a mudita é isso, é o compartilhamento da alegria, e aí, nesse sentido, mudita, ele é um antídoto para em geral, para a situação de descontentamento, né? E esse descontentamento, eventualmente, pode vir com o sucesso dos outros, né? Como um sentimento de inveja, de ciúmes, né? Então, a mudita ela nos ajuda para esse sentimento geral de descontentamento, assim, né? Especialmente frente ao sucesso dos outros. E um aspecto assim, bem importante de mudita é que é sempre muito bom assim, ter presente as nossas boas ações, todas as ações que a gente faz com generosidade, com desprendimento, não é? Então, é sempre bom ter essas ações. E a gente vê em alguns sutas, né, na vida dos discípulos do Buda, isso acontece muito, né? Quando tem uma vez o Sariputra vai visitar o Anathapindika, que era um discípulo muito generoso para com a Sangha, né? Na hora da morte dele. E, aliás, isso tem 3 eventos. Em 2 eventos, o Anathapindika conseguiu se recuperar, levantar e logo tomar uma atitude, compartilhar uma refeição com o Sariputra. E na terceira vez ele estava na hora da morte dele. E então, nessas 3 vezes, o Sariputra ele trouxe, né, para o Anathapindika, relembrou o Anathapindika o quanto ele foi generoso para com a Sangha.
E isso traz uma alegria muito grande ao coração, né? Que pode, por exemplo, ajudar uma pessoa a se recuperar de uma doença, né? Ajuda, né? É um fator mental que ajuda bastante. E, e uma coisa que o Jayasaro também já mencionou algumas vezes é isso que essa ação, esse sentimento de mudita, nós podemos também trazer à mente em situações em que nós estamos com dificuldade de meditar, né? Quando a sua mente está muito agitada, você percebe que há um descontentamento, você pode trazer até o Jayasara fala para você fazer uma relação de 10 ações boas que você já fez e trazer essas ações, né? Memorizar isso e trazer isso na hora da meditação, se você tiver dificuldades, né? Com a meditação. Uma parte da meditação, um aspecto da meditação que às vezes aparece, né? Não é tudo isso, não é nada, às vezes, né? Aparece, é um descontentamento com você mesmo, né? Uma certa censura que fica no fundo da cabeça, né? De que você não está fazendo a coisa certa, que você não consegue, que uma certa frustração, né? Então, mudita, esse sentimento de mudita ajuda bastante também nesse aspecto. Então, mudita é um antídoto, então, para o descontentamento, né? Também para inveja, ciúmes, etc. E falando um pouquinho da equanimidade agora, vou tomar um golinho de chá. A equanimidade, ela tem vários também aspectos. Eu vou fazer o seguinte, esqueci de mostrar uma tela, e primeiro nós vamos mostrar essa tela, e depois eu falo da equanimidade. Nessa tela, a gente vê que meta, né? Tanto meta, karuna, como mudita, mas especialmente meta, ele pode ser, pode e deve ser praticado, né, por pensamentos, palavras e atos, né? Então, esse sutta é um sutta em que o Buda foi visitar o Anuruddha com mais 3 monges, estavam vivendo com mais 3 monges na floresta de Gosinga. Então, chama Chula Gosinga, o pequeno sutta. Chula Gosinga Sutta, o pequeno sutta de Gosinga, né? É uma floresta muito especial, né? da Índia. Então, essas são as palavras, começa com as palavras do Buda, né? Podem ir lendo, depois quando eu vou dar um tempinho e eu peço para a Fabiana subir, rolar a tela. Pode rolar um pouquinho, Fabiana, por favor. Pode rolar, isso. Pode parar um pouquinho, Fabiana, por favor.
Acho que podemos rolar um pouquinho. Então, pode rolar, por favor? Acho que terminou, não é, Fabiana? Na continuação desse sutta, o Anuruddha conta para o Buda detalhes dessa vida em harmonia, né? Como que eles, como um ajudava o outro com relação à comida, sobras de comida, com relação à água para lavar as mãos e água para o banheiro lá. Então, é bem legal. Esse sutta é o NN31. Vocês podem ler, é um dos meus suttas preferidos. É muito assim, como é que poderia dizer? Aquece muito o coração. Ver saber desses monges que viviam em conjunto e ajudavam um ao outro sem palavras. Quando um precisava de uma ajuda, simplesmente olhava para o outro e dava um sinal e o outro vinha ajudar, porque eles viviam em silêncio. E apenas uma vez, eu acho que no Uposatha, né, eles se reuniam para discutir o Dhamma. Então, podemos continuar, né? Isso foi sobre meta, karuna, já falei, mudita, né? E voltando então agora à questão da equanimidade, né? Uma coisa que o Ajahn Jayasaro também falou nessa última palestra dele, palestra não, desculpe, nas perguntas e respostas, que, aliás, são traduzidas pelo Ajahn Mudito, então todo mundo tem a oportunidade de acompanhar, entender e tal. Então, uma coisa que ele falou foi que alguns grupos de ensinamentos do Buda, né, como os 7 fatores da iluminação, como os paramis, né, e também como os Brahma-viharas, eles têm sempre um elemento que representa a sabedoria, né? E a equanimidade é esse elemento, tanto nos fatores de iluminação como nos paramis. E nos Brahma-viharas também, equanimidade, né? Embora tenha a origem Pali, né? Mas mesmo na origem latina, vocês veem que equanimidade quer dizer um ânimo igual, né? Um ânimo, ecos ânimos, né? Quer dizer, um ânimo centrado, né? Um temperamento que não se abala com, com as coisas, né? Com os opostos, né? E equanimidade também significa, também, né, nesse sentido mesmo, significa imparcialidade, justiça. E também significa sem comedimento, sensatez de espírito, tranquilidade, ausência de perturbações. Então, a equanimidade ela é muito rica também de significados, né? E
E dependendo de cada situação que a gente tiver, a gente pode trazer um aspecto, quer dizer, tem um aspecto da equanimidade que se encaixa. Então, por exemplo, quando a gente está pensando nos nossos problemas, né, nos nossos assuntos, nós podemos pensar em equanimidade como aquela qualidade que nos permite encarar os 8 assuntos mundanos, né, que o Buda mencionou, né? Prazer e dor, ganho e perda, elogio e crítica, fama e difamação. Então, quando nós estivermos diante desses problemas, trazer um ânimo neutro, equilibrado, né? Sabendo que a vida é impermanente e uma hora a gente é elogiado, né? E outra hora a gente é criticado, uma hora nós enfrentamos o prazer, outra hora a dor, né? Uma hora nós temos uma boa fama, outra hora começam a falar mal de nós e assim por diante. Então, a equanimidade é bem útil, né? Proveitosa a gente trazer. E um outro aspecto, quando nós pensamos em equanimidade também para nós mesmos, é trazer à mente de que nós somos herdeiros das nossas ações. Somos herdeiros, a gente fala herdeiros do nosso karma, né? Mas a palavra karma significa tanto ações como resultado das ações. E eu acharia, não sei, acharia assim mais próprio falar que nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Agora, quando a gente está lidando com outras pessoas, diante de outras pessoas, aí a gente pode trazer a equanimidade com um sentido de justiça, de imparcialidade, que não significa igualdade, né? A imparcialidade é tratar os iguais de forma igual e tratar os diferentes de forma diferente, né? E nesse sentido, o Buda, né, ele nos lembra de que durante as nossas muitas e muitas vidas, todas as pessoas com quem nos defrontamos, um dia elas foram nosso pai, ou elas foram nossa mãe, ou elas foram nossa filha, ou nosso filho, nossos irmãos. Então, isso seria lembrar disso seria como é que eu poderia dizer? Pensar nisso seria uma lembrança para a gente tentar sair das nossas preferências, né? Sair das nossas preferências e tratar melhor os nossos amigos preferidos ou os nossos amigos em relação a outras pessoas. E o que mais que eu queria falar? Então, a gente vê que equanimidade ela está longe de ser indiferença, né? Ela não é indiferença. É apenas um estado de espírito equilibrado diante das coisas, né? Então, a equanimidade ela está muito ligada à sabedoria e à plena atenção, né? E ela está intrinsecamente ligada com os Brahma Viharas, né?
ela abraça, né? Não existe equanimidade sem meta, sem karuna, sem mudita, e também não existe a verdadeira meta, karuna e mudita, elas não existem sem equanimidade, né? A equanimidade que ajuda a meta a não se tornar um apego, né? E ajuda a karuna a não cair numa piedade, né? E mudita não me ocorre agora, mas enfim, a equanimidade permeia todos os Brahma Viharas e também é permeada por eles. E os 4 Brahma Viharas, né, eles são chamados de apamada. Apamada quer dizer sem limites, sem limitações. E como cultivar os Brahma Viharas? Não sei se está sendo muito cansativo isso para vocês. A gente já está indo meio que para os finalmente. Como cultivar os Brahma Viharas, né? Então, primeiro tem que, sempre que você quer uma coisa, isso é uma coisa interessante também dentro do ensinamento do Buda, né? É muito importante a nossa intenção, né? A intenção é que ela vai na frente, assim. E quando você quer uma coisa, ou quando você quer uma coisa, você tem que ter uma clara intenção sobre aquilo, ou também quando você está fazendo várias coisas que você não sabe muito bem por quê, você também deve trazer, pesquisar, né, investigar qual a intenção que te move, qual a intenção que está fazendo você ir naquela direção. Então, essa questão da intenção é bem importante, né? Então, se a gente quer cultivar os Brahma Viharas, a gente tem que ter a intenção de cultivá-los. E a prática também, né? E de uma forma geral, a prática da meditação, ela floresce espontaneamente também em Metta, Karuna, Mudita e Upekkha. É um florescimento natural da prática. Nós podemos ter intenção e cultivar os Brahma Viharas, mas, de forma geral, esses Brahma Viharas também florescem com a prática. Tanto assim que vários monges já disseram, eu já ouvi isso da boca assim, de vários monges, que se a gente quiser ter um termômetro do quanto nós evoluímos na prática, né, do nobre caminho óctuplo, você também deve avaliar o quanto você compreende e pratica os Brahma Viharas. Então, os Brahma Viharas são um termômetro, assim, É interessante isso, né? Porque, por exemplo, o Theravada, ele não é um caminho, assim, ele é até tido, assim, como um caminho muito mental, né? De muito estudo, muita meditação, muito seco, por assim dizer, né? Mas a verdade, e a gente pode notar isso também nos monges, né? A verdade é que com essa prática, os Brahma Viharas florescem também. Então, nós vamos passar uma tela aí, a segunda tela, vou pedir para a Fabiana, que mostra um sutta bem legal, não é do MN, é é do Samyutta Nikaya. Esse sutta, ele não é muito conhecido, sabe? Mas ele tem um estudo dele do Nyanaponika Thera que vocês podem conseguir no acesso ao Insight. E então é do Satipatthana Samyutta número 19.
Vamos ler primeiro, depois eu falo alguma coisa. Acho que pode parar um pouquinho, Fabiana, por favor. Pode rolar, Fabiana. E pode rolar um pouquinho. Pode rolar. Pode rolar. Pode rolar. Pode rolar um pouquinho, Fabiana, por favor. Só mostrar essas duas frases finais. Isso, obrigada. Acho que... Então, acho que podemos tirar, Fabiana. Então, esse sutta, até tem um estudo do Analayo também sobre esse sutta, em que ele compara esse sutta na versão chinesa, tem algumas diferenças, né? Mas a essência do sutta é essa, que você, como a gente estava falando, né? Desenvolvendo a meditação, você acaba desenvolvendo a bondade e a compaixão. Desenvolvendo a bondade e a compaixão, você também se protege, porque você vai viver num ambiente, não só se protege a sua mente, né, que vai estar mais tranquila na hora da meditação, como também você protege até o seu próprio corpo, porque as pessoas vão estar melhor predispostas com relação a você, né? Então, é uma proteção também. Quando você até estava comentando com a Ellen que aqui no nosso condomínio, eu estava comentando com a Ellen e com a Márcia, né? Aqui no nosso condomínio tem uma placa assim, como é que diz? Protegendo os outros, né? Use máscara, protegendo os outros, você também se protege, né? Aí eu lembrei desse sutta, né, que protegendo-se, proteja-se primeiro, né? Tenha a sua cabeça e a sua máscara minimamente no lugar, protegendo-se, você protege os outros, né? Protegendo os outros, você também se protege. E então, pessoal, é isso que eu queria falar. Não é isso ainda, tem mais alguma coisinha que eu vou deixar para a parte de perguntas e respostas, que é a parte de como fazer a meditação de meta. E isso aí eu vou deixar para a parte de perguntas e respostas, né, que já foi muito longo isso. Eu queria só ler uma coisa que o Analayo falou sobre a meditação de meta.
Vamos ver se eu encontro aqui, né? Eu vou ler isso aqui. Ele fala: a meditação nos Brahma Viharas é considerada uma meditação de tranquilidade. Com outros objetos de concentração, em geral, aqui tem umas adaptaçõezinhas minhas, assim, mas basicamente é o que ele falou. Com outros objetos de concentração, considera-se que você tem que atingir o que chamamos de absorção, dhyana, para alcançar uma libertação temporária da mente. Essa parte de dhyanas é uma área controversa e pode representar um estresse para os meditadores atingir alguns estados de dhyana. Os Brahma Viharas, por outro lado, são uma opção menos polêmica, porque a condição básica é apenas relaxar nessa atitude mental de metta, ou karuna, ou mudita, ou upekkha, voltada para todas as direções. Isto já é em si uma experiência de libertação da mente. Embora não seja dhyana, já é o céu na terra. É uma atitude mental bela e positiva que você permite se espalhar em todas as direções, sem excluir nenhum ser vivo. Isso é mais simples e mais suave do que se esforçar para entrar em dhyana, e está mais ao nosso alcance. Uma outra vantagem é que cada minuto que você pratica metta, você está erradicando o ódio do seu coração. Então, é isso que ele falou, né? E eu acrescentei aqui: a prática dos 4 Brahma Viharas nos ajuda muito na vida diária, né? E não é à toa que, juntamente com mindfulness, está sendo muito utilizado na atividade clínica. Então, para terminar essa palestra, eu vou compartilhar a última tela com vocês. Vou pedir para a Fabiana, por favor, que mostra as vantagens de você cultivar os Brahma Viharas. Pode enrolar um pouquinho. São os 11 benefícios de se praticar metta. Pode parar um pouquinho. Acho que tá bom, né, Fabiana? Podemos tirar. Ah, tem mais um restinho, é. Acho que tá bom, querida. Então, pessoal, terminamos. Acho que essa palestra foi longa, né? Então, está aberto, né? Obrigada. Acho que está aberto para perguntas e respostas. Vocês devem colocar o seu nome no chat, se alguém quiser falar alguma coisa. Não só perguntas e respostas, como se quiser complementar, fazer alguma observação, pode falar e a Fabiana vai liberando
Já tem uma pergunta aqui da Marcela, perguntando qual a referência deste texto, só que eu não sei qual texto, qual deles, Marcela. Se você quiser falar. Bom dia. Esse que a Alma fez a leitura, Ah, ela fez anotações aí. sobre os acrobatas? Isso. Tá. Os acrobatas. Espera um pouquinho. Agora aqui, deixa eu ver se eu acho. A gente pode seguir um pouquinho, eu já falo já já, tá? Porque eu estou meio perdida aqui nos papéis. Tá Ah, joia. só um minutinho. Olha, eu tenho aqui no estudo do Nyanaponika Thera, ele fala em Satipatthana Samyutta, número 19. Eu não me lembro desse grupo de sutas, mas eu achei no Acesso ao Insight. Eu achei. Se você jogar Acesso ao Insight, dois acrobatas, ele vem. Tá bom? Obrigada, Olga. Nada. Só que o acesso em site acho que continua fora do ar, né? Mas a gente pode talvez mandar para você depois, Marcelo, porque a gente, tá bom? Não, Fabiana, o Não acesso voltou. voltou. Ele está, Voltou? voltou, Ah, ele não está estava online. sabendo que voltou. Está online, né? É que foi rápido, então só saiu e voltou. Então tá bom. Isso, tá. Ah, desculpa, então confirma a informação da aula. Só vou pedir uma coisa, quem for falar, ativa o microfone, quem não for, vai desativando, tá bom? Obrigada, só para não ficar muita microfonia. Tem uma pergunta agora da Ludmila. Qual o entendimento correto de libertação da mente? No caso, usando meta. Então, a libertação, como é que se diz? A libertação, vamos dizer, definitiva e completa da mente, ela se dá apenas com a iluminação. No entanto, nas meditações de tranquilidade, você busca uma libertação temporária da mente. É uma libertação em que você, especialmente você não está sob a ação dos 5 obstáculos da mente, e como, por exemplo, na meditação no Anapanasati e na própria meditação de meta, há uma libertação temporária da mente. Então, é claro que você pode usar essa meditação, como aliás existe mais sistematicamente no Anapanasati, mas também na meditação de meta, você pode usar essa tranquilização da mente como base para o insight, né? Para entender as 3 características, né? da vida, né? Impermanência, dukkha e anatta, e aí prosseguir, né? Se for possível, para desencanto, desapego, né? Desapego, cessação, todas as etapas da iluminação. Então, isso que quer dizer libertação da mente temporária, né? É uma libertação temporária. Não sei se ajudou. Acho que podemos seguir, né? Podemos seguir. Tem Não mais tem, alguém? Não não tem. tem mais ninguém. Alguém, se quiser, por favor, só digita o nome, que aí eu chamo, se tiver mais alguma questão. Eu acho que é isso.
pessoal está mais quietinho hoje. É. Na parte final do dia de hoje, a gente vai abrir o microfone mais para ficar uma participação mais à vontade, tá bom? A gente vai agora fazer uma meditação para encerrar e depois vamos fazer uns cânticos. A Cristina vai falar alguma coisa, a gente vai encerrar, depois a gente abre o microfone, quem quiser falar alguma coisa, assim, sem uma estrutura fixa, né, que tenha que ser perguntas, ou perguntas relacionadas a esse tema. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta geral, tem o Cassiano aí que vai me ajudar. Não sei se o Arthur está por aí também. Aí vocês podem fazer qualquer pergunta assim, sobre a prática, qualquer coisa que ocorrer, tá bom? Então, acho que seria bom dar mais uns 5 a 10 minutos para a gente levantar um pouquinho e depois a gente volta para a meditação, tá bom?